Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no WebConf Direitos Animais IPA, a convite do Rogério Ramê. Fico muito feliz com esse convite e espero poder passar algumas informações para vocês. Meu nome é Maria Júlia Rosa, eu sou nutricionista e eu vou me apresentar um pouquinho mais, já começando aqui na minha apresentação. Vamos compartilhar a tela, aprendendo a mexer aqui nessas tecnologias novas, né? Então, aqui uma breve apresentação minha. Eu sou capacitada para atendimento de vegetarianos pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Também sou pós-graduada em avaliação metabólica e nutricional pelo Centro de Estudos do Dr. Eric Sliwich. Também pós-graduada em nutrição e estética pelo IPGS. Sou também formada em administração de empresas, chefe de cozinha. Sou proprietária e diretora do V, Empório Restaurante Vegano, aqui em Porto Alegre, e coordenadora da Sociedade Vegetariana Brasileira em Porto Alegre também. Então, a minha ideia hoje é trazer um passo a passo, né, informações básicas, rápidas, né, que vocês possam já sair aplicando. Então, quem quer começar hoje na alimentação vegetariana, né, já está na dúvida como tirar carne ou como tirar laticínios, ovos, hoje a gente vai tirar essas dúvidas em meia horinha, vocês já saem prontos para testar suas primeiras refeições veganas, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Peraí que eu tenho que aprender a passar. Pronto. Primeiro que, então, né, o conceito de vegetariano é toda aquela pessoa que exclui, né, todos os tipos de carne, então carnes vermelhas ou aves, peixes, e também seus derivados, né, que a pessoa pode consumir laticínios ou ovos conforme a sua escolha nesse termo maior, né, de vegetarianismo. Então, ele, dentro do vegetarianismo, inclui todos os tipos de vegetarianos, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, né? E também inclui o veganismo, que é a prática de não utilizar nenhum tipo de produtos de origem animal, né? Para nenhum fim, nem para alimentação, mas também pela parte higiênica, de cosméticos, vestuário, etc. Então, os tipos de vegetarianos, né? Tem o ovo-lacto vegetariano, que geralmente é aquela pessoa que se diz vegetariana, mas a pessoa fala, eu sou vegetariano, normalmente ela está se referindo a ser ovo-lacto vegetariano, então ela consome ovos e leites, né, laticínios, mas não consome nenhum tipo de carne. O lacto vegetariano não utiliza ovos, mas usa laticínios e leites. Ovo vegetariano consome ovos, mas não laticínios. O vegetariano estrito é a pessoa, então, que retira os derivados animais da sua alimentação, né? Não come nada, ela tem uma alimentação vegana, mas ela não, às vezes não pratica o veganismo nos outros âmbitos da sua vida, né? Não pratica o veganismo na sua alimentação, desculpa, vestuário, né? Nas coisas que compra, etc. E aí o vegano, sim, é o vegetariano estrito, que também não consome, né, nenhum tipo de vestimenta ou produtos testados em animais, etc. Também na literatura científica a gente costuma encontrar o termo semi-vegetariano, que é uma pessoa que consome menos carne, né, geralmente carnes brancas, mas isso é mais para uso científico do que um termo assim difundido de uso corrente, tá? Então, geralmente os motivos para o vegetarianismo são três. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente algum desses motivos está atraindo vocês, né? Tem a parte da ética em relação aos animais, né? E não querer que eles sejam explorados, maltratados, mortos. Tem a parte da saúde, que é a parte que a gente vai aprofundar mais, porque é um tema mais dentro da nutrição. E tem uma questão bem importante do meio ambiente. Eu vou entrar um pouquinho mais sobre esses três tópicos agora em seguida. Então, sobre a ética, né, assim, uma das questões principais é que os animais eles vêm sendo explorados há muito tempo, mas todos sabemos, né, a gente já tinha essa percepção de que os animais, eles sentem as coisas, né, eles sentem que as pessoas querem fazer mal a eles sentem quando a gente está brabo, até se a gente for pensar sempre nos nossos, né, animais de casa, assim, cachorrinho, gatinho, a gente vê o quanto eles são sensíveis, né, o quanto eles sentem as coisas. E não é diferente, então, com porcos, com vacas, com galinhas. A única diferença é que a gente não está convivendo com esses animais. E aí, em 2012, saiu esse Cambridge Declaration, que é uma declaração assinada por uma diversidade de cientistas, incluindo o Steve Hawkins. Ele concordou, ele assinou, né? Foi feito em Cambridge, lá no Reino Unido. E eles concordaram que sim, os animais são sencientes, então eles têm uma capacidade de sentir,
talvez não tão aprimorada quanto a nossa, mas eles sentem, né, tanto emoções quanto sensações fisiológicas. Então isso mudou bastante a percepção dos animais para a ciência, isso vai ser em 2012, infelizmente, em relação a até testes, né, às vezes alguns tipos de práticas extremamente cruéis, invasivas, e então isso é uma questão bem científica, né, mas que a gente já comprovou o que a gente já sabe, né, o que a gente já tem a prática no dia a dia para quem convive com algum tipo de animal. A gente tem essa campanha da Sociedade Vegetariana, que eu acho ela ótima. Se você ama um, por que come o outro? Né? A gente tende a separar, então, os animais que a gente deveria comer e os animais que a gente deveria amar, mas no fundo são todos né, dignos do nosso carinho, do nosso amor. Então é um questionamento que eu gosto bastante de trazer, assim, dessa parte ética. Em relação à saúde, esse documento aqui que está, então, à direita, né, o Position da Academy de Nutrição e Dietética, Academia de Nutrição e Dietética americana, né, não precisamos falar em inglês, sobre as dietas vegetarianas. Então, é um paper muito importante, que foi, eles trouxeram esse paper com uma revisão, então, de tudo que existia de estudos científicos sérios, importantes, né, na literatura científica, e eles trouxeram tudo assim, fizeram um compiladão. Então, em relação a nutrientes, em relação a doenças, em relação à fase da vida, né, eles vão agregando informações a cada 2, 3 anos, assim, e trazem então mais embasamento para quem precisa, né, dessa comprovação científica, como nós. Então, ali traz, né, já de cara no abstract, que as dietas vegetarianas, se elas forem adequadamente planejadas, como todas as dietas devem ser, né, as não vegetarianas também têm que ser adequadamente planejadas, elas são saudáveis, elas são adequadas nutricionalmente e podem trazer benefícios à saúde para tratamento e prevenção de algumas doenças. Elas são apropriadas também para todas as fases de vida, né, então, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência, idade adulta e atletas. Então, a gente fica bem seguro com esse documento. É uma das entidades mais respeitadas do mundo inteiro, né? E ele foi lançado em 2002, se não me engano, e ele vem sendo atualizado. Essa última atualização foi em 2016, né? Tá, em breve já vai ser uma próxima. E em relação ao meio ambiente, esse mesmo documento ele traz informação, né, de que as dietas vegetarianas utilizam menos recursos naturais, né, e são associados a menores danos ambientais. Então, não é o foco do documento, mas eles já trazem alguma informação a respeito. Outra questão é esse cálculo, né, esse documento, essa imagem que a Sociedade Vegetariana montou. Então, para a campanha que é a Segunda Sem Carne, acho que a minha imagem está em cima aqui do logo, né? A Segunda Sem Carne é uma campanha de incentivo para as pessoas que consomem carne, de elas fazerem um dia, né, sem o consumo. E aí o cálculo aqui mostra um dia sem consumo. Então, olha, reduzindo 24 gramas de ovo, só para a gente ver, é meio ovo, né? Pouquíssimas pessoas que comem ovo comem só meio ovo num dia. Mas aqui seria meio ovo, 311 gramas de carnes, né? Então, um bife no almoço, um no jantar, e 430 ml de leite e derivados. Então, a pessoa toma ali um copo de leite, ou come, né, alguma quantidade de queijo, que não foi bem especificada, mas geralmente seriam umas 2 fatias. E aí tudo que traz aqui de melhora, né, de impacto ambiental que a gente deixa de impactar, né? Então a gente poupa ali, ó, 24 metros quadrados de terras, 7 quilos de grãos, né, que são grãos que dão para os animais para eles crescerem, para virarem carne ou darem seus subprodutos. Água são 3.400 litros, que equivale a 26 banhos de 15 minutos. Então, aquela teoria de a gente economizar o tempo no banho, né, fechar a torneira para escovar os dentes, a gente economiza muito mais água se a gente fizer, então, uma redução no nosso consumo de produtos animais. E emissões de CO2, 14 quilos, né, que equivaleriam a 100 quilômetros rodados, dá para ir até a praia com essa redução. Então, aí isso é em um dia, né, nessas quantidades de alimentos. Se a pessoa consome mais que isso, ela ainda está, né, causando mais impacto. E se ela deixar de consumir um dia, 2, 3, ela está fazendo, então, um benefício, né, mais constante para o meio ambiente. Então, a gente já tem essa informação
na minha opinião, é bem contundente em relação ao meio ambiente. Ah, tá. Aí também tem esse report aqui de uma comissão que se chama Eat Lancet. Ela é, assim, uma comissão de estudos sobre o meio ambiente, e eles fizeram, então, uma conjugação da parte alimentar com o meio ambiente, né? E aí eles trouxeram essa informação super nova, foi no final do ano passado, 2019, o que seria um prato adequado para o meio ambiente, considerando o número de pessoas que nós temos no mundo, né? Para 7,7 bilhões de pessoas, não dá para a gente consumir carnes, leites, derivados da forma que a gente está consumindo, porque está devastando o nosso planeta. Então, o que eles trouxeram é que seria metade do prato, aqui mais ou menos, de vegetais, né? Aqui um quarto, mais ou menos, de cereais integrais, ali proteínas vegetais, mais ou menos também, um quinto, um sexto, mais ou menos. E aí eles trazem, ó, informação interessante, em gramas, carnes, né, de porco ou de vaca ali, 14 gramas. Se for galinha ou outro tipo de ave, 29 gramas. 13 gramas de ovos, 28 gramas de peixe, né, 65 gramas de leguminosas e 50 gramas de castanhas. Então, a gente vê que é muito abaixo do que se consome atualmente, né? Quem é que vai comer 14 gramas, né, que é uma colher de sopa de uma carne, para quem come carne. Então a gente vê que realmente uma alimentação mais à base de vegetais, ela é muito mais interessante para o meio ambiente do que uma alimentação, né, rica em produtos animais. Na verdade, essa parte aqui é mais uma orientação para nutricionistas, mas é importante vocês saberem, né? Tá no nosso código de ética, então, que a gente tem que aceitar a diversidade de práticas alimentares, né? Assim como outras pluralidades em relação a diferenças culturais, religiosas, de gênero, raça, etc. Então, se vocês forem um nutricionista, né, e ele disser que não pode ser vegano ou vegetariano, ele está desatualizado e também não está seguindo o código de ética. Então é bem importante a gente ter atenção a isso. Vou me botar aqui nesse cantinho de novo. Então, em relação a doenças crônicas não transmissíveis, tá? Isso é bem importante, porque o que a gente tem de estudos mais interessantes sobre vegetarianismo, que eles são preventivos para essas doenças. E que doenças são essas? São as doenças que mais estão matando no mundo. 70% de todas as mortes do mundo são causadas por essas doenças. Então, doenças cardiovasculares, né, infarto, isquemia, AVC, doenças respiratórias crônicas, asma, bronquite, pneumonia, diabetes mellitus, né, a diabetes normal, que todo mundo conhece alguém que tem ou alguém na família, aquela diabetes que desenvolve ao longo do tempo, e neoplasias que são câncer, tá? Então, também, câncer é uma coisa que a gente até então, até poucos anos, 10, 15, 20 anos, não era tão comum como se é hoje. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Por que mais pessoas estão tendo doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e câncer, né? Então, é bem legal que agora eu vou aprofundar um pouco sobre isso para vocês, para a gente ver, antes de mais nada, os benefícios, né, da alimentação vegetariana. Antes de se preocupar, muitas pessoas se preocupam, se eu tirar a carne, vai faltar alguma coisa, mas não, se eu tirar a carne, tu já vai estar prevenindo uma série de doenças. Então, aqui é um esqueminha, né? No meio aqui são as doenças crônicas não transmissíveis e o que são os hábitos que fazem com que elas apareçam, né? Então, tem aqui o tabagismo, a atividade física insuficiente, o uso nocivo de álcool e alimentação não saudável. Então, são 4 itens. Tem mais 2 que não estão aqui, mas que são considerados também importantes, que é o sono adequado e o controle de estresse. Então, são 6 itens que podem prevenir ou agravar, né, as chances de desenvolvimento dessas doenças. A gente vai ficar, obviamente, mais falando sobre alimentação, né? Mas é interessante que vocês saibam, então, essa questão do tabagismo, álcool e atividade física também. A gente tem, então, 2 estudos que são os principais em relação aos benefícios, né? As populações vegetarianas versus não vegetarianas. Uma delas foi um estudo feito nos Estados Unidos, essa aqui com os adventistas que moram lá numa cidade da Califórnia, em Loma Linda.
Está sendo feito ainda, né? Os dois estudos, na verdade, eles estão em andamento, porque eles vão fazendo recortes ao longo do tempo. Começou em 2002, ele é a segunda versão do estudo, porque já tinha um que vinha desde 1960, e é com 96 mil adventistas, então mais de 96 mil. E o outro é feito na Inglaterra, né, no Reino Unido, que é o Epic Oxford, tem mais de 65 mil participantes, começou em 93 e também tem andamento. Então, eles vão acompanhando as populações, né, sabe, perguntando de tempos em tempos, tu desenvolveu alguma doença? Como é que tá a tua alimentação? E aí eles vão fazendo recortes, né, fotografias de como estão as coisas, né? Por exemplo, de todas as pessoas que nós analisamos, tantas desenvolveram tais doenças, tantas pessoas mantiveram alimentação vegetariana ou não. Então, aqui que eu vou trazer algumas informações. Aqui eu quero ser rápida para não ficar muito cansativo, tá? Mas é só para mostrar para vocês que a gente tem embasamento forte científico. Isso é um estudo forte, né? De muito tempo com muitas pessoas. Então, doenças cardiovasculares mostra que vegetarianos e ovolacto-vegetarianos, que é essa sigla OLV aqui, tem menores chances de desenvolver, né? Nos dois estudos apareceu menores chances para doenças cardiovasculares. Diabetes também, nos dois estudos. Na verdade, isso aqui eu acho que só o adventista avaliou, né? O Epic Oxford não chegou a avaliar diabetes. Então, foi menor em veganos, 62% menor as chances de desenvolver e 38% menor as chances de desenvolver entre ovolacto-vegetarianos, da diabetes tipo 2. Câncer também, nos dois tiveram menores chances de desenvolver. Peraí que aqui saiu errado, esses dois que eu não ia mostrar hoje para vocês, que são mais específicos. Então, vamos lá. Então, ali eu quis só mostrar quais são né, as evidências em relação à proteção, por que a dieta vegetariana é tão protetiva. A gente vai entrar agora. O que vocês acham aqui? Olha só essa figura, né? A gente está em uma série de cores. Eu vou depois explicar melhor, mas aqui a gente tem uma série de cores. Cada cor, na nutrição, a gente estuda muito isso. Cada cor tem um tipo de um fitoquímico, de um antioxidante que vai atuar de uma forma no organismo, né? Para proteger alguma coisa, algum alimento mais tóxico. Então, essa variedade que tem na alimentação vegetariana, ela é incrível, ela é maravilhosa e ela deveria ser a base mesmo de pessoas que consomem carne, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla também na nutrição. Vegetais, frutas, verduras não são específicos de vegetarianos, né? É para todo mundo. Então, aqui já tem uma figura que nos explica por que a alimentação vegetariana é tão efetiva. Porque ela maximiza efeitos protetores. Então, quais são os efeitos protetores? Fibras, que são muito presentes em frutas, em verduras, em cereais integrais, né, em feijões, grão de bico, lentilha, ervilha. A base alimentar é essa. Então, é muito rico em fibras, em fitoquímicos, que são aquelas cores, né, que eu comentei, fitoenzimas, antioxidantes. Eu não vou explicar um por um, né, obviamente, mas só para explicar, então, que a gente tem uma série de fatores protetores e 100% da alimentação é de fatores protetores, né? É de fibras, é de antioxidantes, é de compostos anti-inflamatórios. Tem pré e probióticos, que hoje está muito na moda, né? Pré-bióticos é a comida da bactéria boa e probiótico é a bactéria boa. E as bactérias boas, elas se alimentam, adivinha, de fibras. Então, a alimentação vegetariana é riquíssima em fibras. E só para vocês saberem, a alimentação com carne, né? Qualquer produto de origem animal, carnes, queijos, ovos, não tem absolutamente zero fibras, é zero, não tem fibra nesses alimentos. Então, a gente sabe que se tu aumenta a quantidade do consumo desses alimentos que são zero fibras, tu deixa de comer fibras, né, do resto da alimentação. Então, a gente já vê uma grande diferença por aí. Também é mais rica em micronutrientes, né, como vitaminas e minerais. Então, todos os tipos de vitaminas e minerais são presentes mesmo na alimentação vegetariana. Algumas vitaminas e minerais também tem, obviamente, nas carnes, né, ovos e queijos, mas tem toda a parte negativa que eu vou também mostrar aqui. Porque a dieta vegetariana, ela também minimiza os fatores patogênicos, que são mais presentes, geralmente, em produtos ou industrializados ou produtos animais. Por exemplo, gorduras trans, principalmente produtos industrializados, né? Gorduras saturadas riquíssimas em produtos de origem animal. Por exemplo, queijos
70% do total calórico do queijo é gordura, e sendo que dessa total de gorduras, mais 70% é gordura saturada. Então é uma quantidade muito excessiva, e é a gordura que a gente chama, né, de a gordura mais inflamatória, que entope a artéria, que atrapalha o funcionamento do organismo. Carboidratos refinados podem estar presentes também na alimentação vegetariana, então a gente tem que ter atenção que a alimentação vegetariana, que é protetiva, é a alimentação mais integral mesmo, não com, né, pão branco, massa branca, industrializados em geral, assim, biscoitos, bolachas. Também minimiza alguns efeitos que interferem no funcionamento do nosso organismo, como o Neo5-GC, que ele é um agente tóxico no nosso organismo, vindo muito da carne vermelha. E outro nome feinho ali é o TMAO, que também vem principalmente dos ovos e dos peixes, e ele cria um agente altamente oxidativo. Ele começa, digamos que a criar machucadinhos no nosso organismo, né? Então, quando a gente tem esse consumo excessivo, esses elementos oxidativos, eles começam a andar no nosso corpo, eles começam a passear e roubar pedacinhos das nossas células, né? Eles começam a quebrar as nossas barreiras, e são bem oxidativos, né? Oxidam, atrapalham o funcionamento. Também quando a gente consome produtos que são cozidos em altas temperaturas, né? Frituras, churrascos, etc., também geram produtos que são oxidativos. O ferro M também, que é um ferro muito presente nas carnes, principalmente vermelhas, ele entra, digamos que sem filtro no nosso organismo, então ele também fica em excesso, pode gerar essa oxidação. E contaminantes químicos que são muito depositados também em gorduras, né? E alimentos animais são muito mais ricos em gorduras e em toxinas que a gente acaba formando por causa dessa alimentação. Então, esses fatores patogênicos, eles estão muito presentes na alimentação desbalanceada, né? Refinada, à base de produtos prontos, e também muito presentes em alimentos de origem animal. Então, a gente minimiza, né? Quando a gente opta por uma alimentação mais vegetariana à base de integrais, que é o detalhe principal. E aí tem esse conceito que a gente chama de Whole Food Plant-Based Diet. Em inglês ele fica mais bonito que em português, porque seria uma dieta à base de plantas, ou uma dieta integral à base de plantas, que é isso que eu venho falando, né, desde o início aqui da nossa apresentação. Que é uma alimentação, então, à base realmente dos vegetais. Aí eu vou mostrar uma pirâmide aqui, que é uma das exemplificações. Não existe nada assim definido, né? São formas de apresentar, mas acho que essa pirâmide ajuda a mostrar um pouquinho. Então, aqui a base sempre é água, né? A gente tem que tomar bastante líquidos, nosso corpo funciona à base de água. Todas as formações metabólicas do nosso corpo dependem de água, então é super importante tomar. A base aqui, os grãos, né? Então, por exemplo, leguminosas, né? Que daí é um grupo que são os feijões de qualquer tipo, lentilha, ervilha, soja, grão de bico já tinha falado, acho, tofu. Também tem tremoço, né? O edamame, nomes de grãos menos conhecidos. E também aqui as cereais integrais, né? Então aqui, por exemplo, um arroz integral, uma aveia, um trigo integral, cevada, quinoa, também as batatas, né? Bom, tem o milho, batata branca, batata doce, batata de qualquer tipo, né? Mandioquinha, aipim, são a base, tá? Dessa alimentação. Aí depois vem os vegetais, então crus ou cozidos, né? Então, e também brotos e outros verdes. Então aqui também cenoura, brócolis, alface, temperos em geral, né? Couve-flor, os vegetais que gostar e que quiser, mas a gente vê que tem que consumir uma boa quantidade. Depois frutas, né? Qualquer tipo de fruta, nenhuma fruta proibida, todas as frutas são maravilhosas. Em menor quantidade, que, né, deixar para de vez em quando, para situações mais eventuais, alimentos mais processados, e aí mesmo integrais, né? Mas, por exemplo, um pão integral, ele passou por um processo, uma massa integral passou por um processo, até o tofu também passou por um processo, então esses em menor quantidade, não ser a base alimentar. E também um pouquinho ali, né, de gorduras saudáveis, como abacates, castanhas, coco de vez em quando, né, e eventualmente algum docinho, né, sem adição também excessiva de óleos, né, os óleos mesmo, um óleo que a gente considera bom, azeite de oliva, por exemplo, em pouquíssima quantidade,
porque a gente não precisa de um excesso, né? A gente só precisa do suficiente. Então, essa aqui é uma apresentação interessante aqui do que seria uma alimentação saudável, né, vegetal. Então, vocês, por exemplo, quer sair fazendo já agora um prato, arroz, feijão, um vegetal refogado, uma fruta de sobremesa, um copo d'água, maravilhoso, já fechamos o grande parte da nossa pirâmide, né? Uma, um lanche ali pode ser até um milho, né, que a gente gosta de comer geralmente no verão, dá para comer também no inverno, né, conforme a época também de produção. Dá para fazer uma batatinha assada para comer com uns temperinhos, ou até fazer uma pastinha de grão de bico, uma pastinha de lentilha. Dá para fazer uma panquequinha de aveia para rechear também, recheia com umas frutinhas picadas, ou se quiser um recheio salgado também, uma outra pastinha, um pedacinho de tofu. A fruta bastante, né? Fazer mingauzinho com aveia e comer com umas frutinhas picadas, fazer batidas, vitaminas. Então, aqui a gente, olhando para esses alimentos, a gente pode deixar a criatividade ir vindo também e procurar, né? Na internet tem muita receita, muitas ideias legais. Aí, então, agora a gente vai falar um pouquinho dos nutrientes de atenção. São nutrientes que a gente tem atenção na alimentação vegetariana, mas também tem atenção na alimentação não vegetariana. São os nutrientes que mais costumam ter deficiência, independente da escolha alimentar. Então, é interessante que a gente não fique pensando que só os vegetarianos têm que cuidar, né, com esses nutrientes. A proteína, na verdade, esse aqui é um nutriente que a gente fala mais para deixar as pessoas mais tranquilas, porque é raríssimo as pessoas consomem menos proteína do que o ideal. É muito fácil de alcançar o ideal de proteína diário. Elas são muito presentes, então, tanto nos cereais integrais quanto nas leguminosas. Tem nas oleaginosas, mas também tem bastante gordura, tem que cuidar com as oleaginosas, né? As castanhas, amêndoas, etc. Sementes também tem, né? Semente de chia, semente de linhaça, semente de girassol. Alimentos à base de soja, né? Então, a própria soja, a soja texturizada, o tofu. E proteínas isoladas vegetais, isso, né? Mais para um complemento quando necessário, que é muito raro. Então, a base mesmo é leguminosas, né? Que é aquele grupo, então, que eu já comentei, que é o feijão, qualquer feijão, feijão preto, feijão carioca, feijão branco, feijão azuki, a lentilha, o grão de bico, a ervilha e a soja, são as mais comuns. Cereais integrais também, o arroz integral, a aveia são riquíssimos, a quinoa também tem uma quantidade boa. E aí a gente fazer não comer todo dia, por exemplo, a pessoa então vai transformar a vida dela em comer só soja todos os dias. Não. Quanto mais variado for, melhor, né? A gente consegue então atender melhor as necessidades de aminoácidos do dia. Tá? Então, por exemplo, um arroz e um feijão já são dois tipos diferentes de fontes, né? O arroz é um cereal integral, né? E o feijão, então, uma leguminosa. Ótima combinação. Um milho, uma polenta com uma lentilha refogada, no estilo uma bolonhesa. Fica um prato super legal, né? Bem italiano, bem tradicional da Serra, por exemplo. Então a gente começa a pensar em ideias, né, alternativas, por exemplo, até um pão integral, que seria um cereal, com uma pastinha de grão de bico. Pronto, passa ali e tá resolvido. Então, a gente pode sempre fazer essas combinações, né? Não basear nossa alimentação em uma única coisa, para a gente ter os diferentes aminoácidos. E isso é importante em qualquer tipo de alimentação. A gente sabe, então, que as proteínas das leguminosas são as que melhor satisfazem as nossas necessidades diárias de proteína, então, comer bastante, né, elas. Esse grupo que eu acabei de falar, não vou mais repetir. E aí, a gente sabe que os vegetarianos e veganos tendem a consumir menos proteína que os onívoros, mas isso não significa que está insuficiente, está, na verdade, adequado. Quem come acima do necessário realmente são os onívoros. E isso causa uma série de transtornos, inclusive aquela questão das doenças que a gente trouxe anteriormente. Aí aqui eu trouxe uma exemplificação, tá? Eu fiz aqui um café da manhã tradicional de uma pessoa que consome queijos e aqui o peito defumado ali, né? Um peito de peru. Então eu coloquei pão integral, ainda 2 fatias de pão integral, com um pouquinho, uma colher de sopa de requeijão, uma fatia de queijo, uma fatia de peito de peru e um café com leite. Deu 337 calorias
E aqui a divisão, ó, de proteína, carboidrato e gordura, ai, peraí, deu. Ficou 21% de proteína, 43% de carboidrato e 36% de gordura. Só para vocês entenderem, a gente normalmente não deveria ultrapassar 15% aqui na proteína, e não deveria ultrapassar 30% na gordura. O ideal na gordura, na verdade, é a gente ficar ali na faixa de 20, no máximo 25. E proteína de 10 a 15. Então, teve aqui um excesso, e o carboidrato geralmente é acima de 50, é o ideal. Então, foi um pouco desbalanceado, digamos, e é um prato, né, um café da manhã bem tradicional. Aí eu fiz aqui um café da manhã, que até costuma ser o meu café da manhã, por exemplo, isocalórico, né, a mesma quantidade de calorias ali, bem parecido com o café da manhã anterior, em que eu coloquei 2 colheres de sopa de aveia, 1 colher de chia, uma banana, e eu troquei daí o café com leite por um leite vegetal, né, leite de soja. Então a gente fechou a mesma quantidade de calorias e olha só como ficou muito mais adequado aqui os macronutrientes, né? Proteína a gente ficou no nosso máximo, que seria o ideal, de 10 a 15, então ficou em 15. Carboidrato a gente passou um pouquinho de 50 e gordura também. A gente poderia ter ficado um pouquinho menos ali de gordura, talvez o leite, se a gente trocasse para um outro leite menos gorduroso, ó, que ele é um dos mais gordurosos aqui. Mas aqui a gente fica muito mais adequado, muito mais próximo, né, do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Aqui também eu fiz um café da manhã, quer dizer, um almoço, em que tem 1 colher de arroz, uma coxa de feijão, aí tem aqui uma beterraba, couve, rúcula, tomate, cenoura, um pedaço de carne de 120 gramas, que é um pedaço bem comum das pessoas consumirem, e um hamburguinho de feijão, assim, que seria um acompanhamentinho, né? Ou então a pessoa pode botar um pouquinho mais de feijão aqui. Aqui deu 544 calorias, tá? E olha como ficou desproporcional aqui a divisão dos macronutrientes, né? Como eu comentei para vocês, proteína tem que ser no máximo 15, deu 33. Carboidrato tem que ser pelo menos 50, deu 34. E gordura tem que ser no máximo 30, deu 33. Então, bem desproporcional. A gente olha aqui também, tá, para mostrar para vocês, ó, colesterol deu 66 miligramas, e ferro deu 6,36 e fibra deu 11. Gordura saturada é legal a gente olhar também, ó. Deu 5,21. Aí agora eu vou mostrar para vocês um prato vegano. Então, a gente aumentou um pouquinho o arroz, aumentou um pouquinho o feijão, né? Botamos uma concha a mais, mantivemos ali os vegetais e aumentamos um hamburguinho. Então, ao invés de comer um hamburguinho pequenininho, né? Come 2. Deu a mesma quantidade de calorias, né? Isocalórico, quis manter as calorias para mostrar para vocês. E aqui ficou muito mais adequada a divisão dos macronutrientes. Proteínas ficou dentro do esperado, carboidratos também, gorduras também. E olha só que interessante. Ferro tá bem próximo do... Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Peraí. Ó, deu 6,36 de ferro aqui. E aqui deu 6,34. Então, mesmo quantidade de ferro, mais cálcio, mais fibra, quase nada de gordura perto do outro, que tinha dado 5 ponto alguma coisa. Então, a gente melhora aqui os nutrientes, né? Reduz a gordura que nos faz mal, aumenta a fibra que nos faz bem, mantém ali o ferro, que é uma questão que as pessoas tendem a ficar com medo, né? Aumenta até o consumo de cálcio, melhora aqui a distribuição dos macronutrientes, conforme a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, aqui para mostrar para vocês bem claramente que é possível e adequado. Aí aqui alguns nutrientes que a gente costuma ter mais atenção em qualquer tipo de alimentação também. O ômega 3, né, que é uma gordura essencial que a gente tem que consumir diariamente, e ela está muito presente então na chia, na linhaça, né, também tá nas nozes, numa menor quantidade. E isso aqui é bem importante a gente cuidar esse balanço ômega 3 com ômega 6. O ômega 6 ele está muito presente em qualquer gordura que a gente come. Então, todos os óleos, todas as frituras, coco, tudo que tem gordura tem muito ômega 6. E aí o ômega 6 dificulta essa absorção do ômega 3 quando ele está em excesso. Então, a gente comer menos frituras, menos óleos, ali, óleo de coco, óleo de palma, de palmiste, gorduras trans, e consumir, né, diariamente, então, linhaça ou chia, que são duas sementes essenciais, assim, fontes riquíssimas de ômega 3, a gente já alcança. Geralmente, 1 colher de sopa para mulheres e 2 para homens alcançam a necessidade diária, tá bom? E eu de linhaça. A linhaça tem que ser triturada para ser melhor absorvida.
Vitamina B12 é uma vitamina de muito questionamento, muita discussão, né? Ela é produzida no intestino dos animais, então animais que pastam, né, que consomem os alimentos direto da terra, tendem a produzir a B12. Nós deveríamos também produzir, mas hoje em dia nossa cultura, nossa sociedade nos levou a um ponto em que nós comemos tudo muito limpo, muito higienizado, o que é ótimo, né, nos ajuda a prevenir uma série de doenças, mas por outro lado nos faz perder algumas vitaminas, né, alguns links, digamos, que nós tínhamos com a natureza. E a vitamina B12 é uma delas. E muitos animais, hoje em dia, já são criados em confinamento, são criados à base de ração, à base de, né, suplementos, e esses animais eles são suplementados com B12. Então, achar que é natural a B12, né, comer a carne porque a carne tem B12, isso já não é mais verdade, né? A gente está muito desconectado com a natureza e os animais mesmo, a gente desconectou eles da natureza deles, né? Então, esse é um ponto importante a gente entender por que tem que ter essa suplementação. Não existe nenhuma fonte vegetal confiável, tá? Muitas pessoas acham que alga X ou alga Y ajudam, ou que tem um alimento que tem a vitamina B12, mas não existe, tá? A vitamina B12 que acharam em algumas algas, ela não funciona no nosso organismo, então é importante não se basear nisso. Tanto pessoas que consomem carne quanto pessoas que não consomem carne têm deficiência, é muito próxima, na verdade, estatisticamente a gente nem pode dizer que tem alguma diferença, mas é em torno de 50% das pessoas que são vegetarianas têm deficiência e 40% dos onívoros têm também. O que causa essa sensação, né, quais são os sintomas? É a sensação de formigamento, dormência, então nos braços, nas pernas, essas sensações de fraqueza e principalmente questões mais de memória, de concentração, são muito comuns, né, a gente ter esses sintomas em consultório. Então, cuidar, sentir isso já está num quadro às vezes mais grave de deficiência de B12, o ideal é a gente prevenir, porque pode dar sequelas, né, a longo prazo, como problemas neurológicos, né, como demência, Alzheimer, osteoporose e até doenças cardiovasculares. O nível ideal no sangue é acima de 490 pmol, é um tipo de marcação, né, de quantidade no sangue por litro. Então, isso é interessante porque é um número que não aparece muito nas referências, normalmente, dos exames dos laboratórios. Então, se estiver abaixo, já fiquem atentos. E todo mundo deveria suplementar quando necessário. Então, às vezes vale a pena fazer uma consulta eventual, né, em alguém que seja mais especializado para poder fazer essa avaliação e suplementação se for necessário. Infelizmente, no Brasil, as suplementações prontas que existem não são suficientes para fazer uma correção. Tá? Então, às vezes, suplementar por conta não é uma boa ideia. O ferro, como eu mostrei até ali no nosso plano alimentar, tanto do almoço quanto do café da manhã, fecha bem tranquilamente, né? A gente consegue equivaler com uma concha a mais de feijão. Tem essa questão de que o ferro vegetal ele tem uma absorção um pouquinho menor que o ferro animal, mas isso não é uma coisa ruim. A gente tem avaliado cada vez mais que quando a absorção ela é muito intensificada, às vezes o corpo não consegue dar conta e acaba atrapalhando, acaba sendo mais oxidativo. Mas uma forma da gente melhorar a absorção do ferro vegetal é sempre associando uma fonte de vitamina C. Então, o que tem vitamina C? Frutas, verduras, né? Tudo que tiver cru, fresco, tem vitamina C. Então, qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de vegetal tem uma boa quantidade de vitamina C. E deixar os feijões de molho ajuda também. Então, deixar um dia para o outro, né? Deixa de molho, depois escorre e cozinha, é uma boa ideia. Se não conseguir deixar de molho, não tem problema, né? Cozinha do mesmo jeito, depois come uma frutinha e a gente resolve bem a necessidade, né? A absorção. O cálcio também é muito questionado, né? Em princípio, acham, né? E é muito difundido pela indústria que só os leites, só os laticínios têm cálcio, mas a gente tem muito presente os vegetais folhosos, né? Então, qualquer tipo de folhas tem. Os vegetais crucíferos, que são o brócolis, a couve-flor, o repolho. Tem também no gergelim, algumas oleaginosas, como amêndoas. A soja tem uma boa quantidade, tempé, que é um produto normalmente da soja, tofu também. Frutas secas, figos, damascos, né? E os alimentos fortificados
também geralmente já vem com cálcio, né? Leite, iogurtes à base de soja ou à base de outros vegetais costumam vir com cálcio adicionado. Aí eu trouxe até uma informação aqui para a gente ver. A biodisponibilidade, a absorção do cálcio vegetal, ele é muito maior que do leite de vaca. Ó. Brócolis, repolho, couve variam entre 50% e 60% de absorção. E o leite de vaca fica em 35%. Então, a gente, assim, às vezes tem alguns mitos, algumas coisas que a gente ouve por aí que nem sempre são verdade. Então, a gente vai absorver muito mais couve, né, se a gente comer, quer dizer, muito mais cálcio se a gente comer uma couve refogada, uma salada de brócolis, né, uma sopa daqui a pouco de brócolis, um tofuzinho, de repente, num recheio de sanduíche, né, ou vai tomar um leite vegetal, então já compra um que venha fortificado, do que ficar baseando nossa alimentação na base de leites, né, laticínios, e isso acaba atrapalhando também por outro aspecto, como eu tinha mostrado para vocês, em relação a gorduras saturadas e colesterol. Aqui, então, algumas ideias, né, estratégias gastronômicas para vocês já saírem fazendo em casa. Principalmente, eu acho que a principal dificuldade é a gente pensar em preparações com as leguminosas, que são, a gente tem muito hábito só de comer o feijão ensopado pronto, né, assim como se fosse aquele tradicional, o arroz feijão do dia a dia. Mas a gente pode fazer de outras formas. A gente pode fazer, por exemplo, pastinhas, né? Cozinha o grão e depois tritura com um pouquinho de água e temperinhos, já vai ficar uma pastinha. Pode fazer pastinha de qualquer grão. Pode ser pastinha de feijão branco, pastinha de lentilha, de grão de bico. Pode fazer sopas, né? Põe mais água, já vai virar uma sopa. Pode fazer um pirezinho com menos água. Pode moldar os hamburguinhos, então tem receitas aos montes na internet, né? Geralmente tu faz com uma leguminosa e alguma coisa para dar liga, pode ser uma batata, pode ser uma farinha. Almôndegas, então forma, né, ao invés de hambúrguer já fazem rolinhos ali, em bolinhas com as almôndegas. Pode fazer snackzinhos, então, por exemplo, cozinha o grande bico e depois assa ele com temperos, vai virar um salgadinho super legal. Dá para fazer também com feijão branco. E ensopados, que é a forma mais tradicional que a gente está acostumado, né? Então, dá para fazer também um feijão branco, uma lentilha, uma ervilha ensopadinho com temperos. Fica super gostoso também. Aqui algumas ideias de como substituir, né? Então, o polvilho, ele tem um efeito de dar um pushzinho, então ele é um ingrediente interessante para a gente fazer, às vezes, alguma pastinha, assim, para ficar com um aspecto mais de queijo. Castanhas também batidas, né? Elas ficam tipo uma forma de creme de leite. Mandioquinha também tem um gosto mais azedinho, que parece queijo. Então, muitas receitas são à base desses três ingredientes. Castanha ralada, se a gente ralar assim uma castanha em cima da comida, fica parecendo um queijo ralado, fica bem gostoso. Ou levedura nutricional, que é uma levedura com gostinho de queijo, que super substitui também. A linhaça, a chia e o grão de bico, eles têm uma gosminha, assim, que pode ajudar a substituir o ovo, né, em algumas receitas, principalmente a linhaça, a chia, para substituir o ovo em receitas que ele vai como liga, né, então, por exemplo, para um bolo, para uma torta, e o grão de bico, ele faz, às vezes, do ovo, por exemplo, num omelete ou como se fosse um ovo mexido, né, então ele funciona bem. A alga e o tofu, eles dão um aspecto, né, um gostinho diferente para dar gosto de peixe. Tem outras carnes que daí dão um aspecto de carne mesmo, né? Carne de jaca, que tu cozinha a jaca e ela se desfia, parece uma carne de frango. O seitão, o tofu e a proteína de soja têm um aspecto parecido com carne de gado e de frango. E hoje em dia a gente também tem as carnes vegetais, né, para vender prontas, que não são ideais para o consumo diário, mas a gente tem essa possibilidade de imitar bastante, assim, se quiser. Aqui tem uns pratos meus, então, que eu quero trazer para mostrar para vocês, que a gente pode sair um pouquinho do lugar comum, né, não precisa fazer sempre um prato igual. Aqui, então, eu coloquei no meio um grão de bico, uma pastinha de grão de bico batida com beterraba, ela ficou coloridinha, ele ficou vermelhinha. E embaixo tem um arroz integral e aqui do lado, na volta, tem uns vegetais. Esse redondinho parece uma linguiça, é um salsichão de tempê, que é um produto da soja. E então deu um aspecto, né, diferente do nosso prato do dia a dia. Aqui eu fiz um risoto, então que eu coloquei um arroz integral, ervilha, grão de bico e os vegetais, né? Tem cenoura, tem brócolis, tem pimentinhas. Aqui também tem um arroz com o brócolis, o grão de bico, sementes, né, de girassol, semente de gergelim,
cogumelo e cenoura. Aqui uma feijoadinha tradicional, eu coloquei nessa feijoada daí um pouquinho de cogumelo, acho que eu coloquei, se eu não me engano, tofu também defumado, que dá um gosto ótimo, né? E o resto que a gente está bem acostumado. Aqui um prato mais tradicional, arroz, feijão, hamburguinho, salada, né? Metade do prato aqui de salada, um quarto de feijão e um quarto de cereal. Tem um pouquinho de hummus também, tem uma frutinha para ter a vitamina C. Então é isso. E um vegetariano saudável, então, que eu gosto de trocar também para uma pessoa saudável, porque todo mundo deveria seguir essa orientação, é uma pessoa que consome uma boa variedade diária de grãos integrais, vegetais, frutas, legumes, né, oleaginosas, sementes. Minimiza a ingestão de alimentos altamente adoçados, com muito sal, muita gordura, né, e produtos processados. Quando for consumir produtos animais, né, caso a pessoa ainda consuma, por exemplo, ovos e laticínios, escolher os com menor quantidade de gordura e também comer com moderação, né, não ser a base alimentar. Não substituir também a carne por queijos e ovos. Geralmente algumas pessoas deixam de comer carne e começam a comer ovos no lugar ou queijo. Tá acabando trocando uma gordura por outra, né? E às vezes até alimentos mais gordurosos. O queijo ele é muito mais gorduroso que a carne, por exemplo. E acompanha e suplementa, né, os seus nutrientes se for necessário, né? Como vitamina B12 e vitamina D, que é o mais comum, tá? Então, isso é legal, de repente, de uma vez por ano, fazer um check-up, né? Acompanhar com alguém mais especializado, mas isso independente da escolha alimentar, tá? E aí, então, deixo meu agradecimento, né? Gosto de fazer esse questionamento, que se nós pudéssemos viver felizes e saudáveis sem machucar os animais, né? Por que que nós escolheríamos fazer isso? Deixo meu contato também, aqui meu Instagram é anutrivegana, meu e-mail é nutrimariajuliarosa@gmail.com. E foi um prazer estar aqui com vocês, né? Estamos nos comunicando, nos vendo agora de uma maneira mais virtual e fico também à disposição então para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada novamente, Rogério, pelo convite e a todos que estiveram aqui hoje presentes, né, escutando e dando atenção a essa aula. Até mais, um beijo. Acho que eu tenho que parar.